eu sou a Kátia Ferraz do Oráculos na Net. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o que é a mesa radiônica. A ideia é explicar sem palavras difíceis, numa linguagem muito simples, para que todos possam entender e se encantar, assim como eu, com todos os benefícios e resultados que o trabalho com a mesa pode oferecer. Em primeiro lugar, vamos aos fatos. Afinal, o que é a mesa radiônica? Muita gente me pergunta, é uma mesa de verdade que eu posso entrar ou deitar nela? São várias as divagações a respeito. Por isso vamos explicar passo a passo como é a mesa radiônica. Ela é um tabuleiro feito em material plástico com vários símbolos geométricos desenhados nela. No mercado existem diversos modelos e o que eu utilizo são os desenvolvidos pela Régia Prado, com quem eu iniciei meus estudos. Existem diversos tipos de mesa de acordo com aquilo que vamos trabalhar. Por exemplo, para a vida pessoal, relacionamento, saúde, normalmente nós trabalhamos com a mesa radiônica quântica tradicional, que é uma mesa azul, que tem todos os símbolos geométricos acoplados nela e que são ativados por meio de pêndulo. Ainda na área pessoal, nós temos a mesa cristalina. A mesa cristalina também pode ser trabalhada na tradicional mesa azul, mas ela trabalha mais especificamente códigos do nosso DNA, ou seja, padrões de comportamento que adquirimos, por exemplo, quando nascemos, traumas que já vêm de muito tempo ou até mesmo de outras vidas. Nesse caso, nós ativamos e utilizamos a mesa cristalina. Mas não são apenas as pessoas que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes o bloqueio pode acontecer no ambiente ou até mesmo em um objeto. Então, nesse caso, utiliza-se a mais recente mesa chamada de mesa para ambientes. Aí com técnicas como Feng Shui, além dos símbolos geométricos da outra mesa tradicional, nós conseguimos melhorar a energia de um ambiente, deixá-lo mais equilibrado, agilizar, por exemplo, uma reforma de uma casa ou até mesmo a venda de um imóvel que encontra-se de certa forma bloqueado. Mas o que são esses símbolos geométricos que são desenhados na mesa radiônica quântica? Na realidade, são símbolos baseados na física quântica tradicional, que não é algo que surgiu agora, é algo que já data dos primórdios do ano 1900. Para se ter uma ideia, é quando se trabalha o princípio da onda-partícula. Mas afinal, o que é isso? De acordo com a física quântica, o tempo é medido em ondas. Ou seja, de acordo com a forma que eu observar, eu verei o tempo aqui, acolá, em vários pontos ao mesmo tempo. São os chamados portais que a física quântica fala. Ou seja, você pode estar aqui, ali, acolá, ao mesmo tempo, de forma simultânea. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, a saudade. Então, se eu tenho saudade de alguém, esse sentimento começa a vibrar em termos de onda. Eu fico pensando nessa pessoa e na saudade. A partir do momento que eu tomo uma ação, ou seja, eu vou procurar essa pessoa de alguma forma, eu interajo nessa onda. Então é isso que é chamado de onda-partícula. E isso nós podemos fazer com toda e qualquer situação em nossa vida. Ou seja, a mesa radiônica me permite detectar a causa de um determinado problema, seja ele no passado, no presente ou no futuro. E a partir desse instante, eu posso de verdade modificar o destino, com o resultado que eu desejo. Isso parece ficção científica, você deve estar se questionando, como assim mudar o futuro? Mas se você observar, já há muitos anos, o cinema tem trabalhado muito com esse conceito de física quântica. Desde filmes como 2001, Odisseia no Espaço, ou filmes mais recentes como Matrix, Déjà Vu, X-Men, Dias de um Futuro Perdido, nós podemos ver que é possível você atravessar literalmente o tempo no passado, consertar uma determinada situação para que aquilo não afete o presente ou mesmo o futuro. Para isso é preciso desconstruir um pouco alguns conceitos que nós temos. Não vamos pensar no tempo, por exemplo, como 1001, 1002, e sim de uma forma espiralada, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente consegue entender esse conceito quântico e aí conseguir trabalhar melhor as frequências energéticas necessárias.
Se conseguirmos entender o tempo dessa forma, talvez seja possível explicar alguns dos mistérios da história. Como foram construídas as pirâmides do Egito? Como era essa tecnologia? Se pensarmos no tempo como vários portais simultâneos, poderemos, de certa forma, considerar que elas foram construídas mais para frente e não no passado. Isso é um tema que vale uma discussão para o futuro. Mas como funciona a sessão com uma mesa radiônica? O que de fato ela pode fazer por mim? A mesa radiônica funciona como uma terapia, com a vantagem de que todos os problemas detectados podem de verdade ser solucionados e transformados. E isso é feito por meio dos símbolos geométricos que são ativados durante cada sessão. Mas como assim? Na primeira sessão é feita uma longa entrevista com o paciente e aí são detectados todos os problemas que querem ser trabalhados, por exemplo, a harmonização de um relacionamento amoroso, a saúde, falta de disposição física, prosperidade profissional, infelicidade no trabalho, insegurança, autoestima, enfim. Através dessa longa entrevista serão pontuados todos os itens que devem ser trabalhados. Após serem detectados todos os pontos, vamos para o trabalho com a mesa radiônica propriamente dita. Eu procuro explicar ao paciente exatamente como funciona, para que ele entenda cada pontinho e tudo que está sendo trabalhado, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos a um exemplo. Vou medir como está a minha energia vital. Então eu vou no relógio, que é onde o pêndulo vai atuar pela primeira vez, e eu começo a mensurar como está a energia vital da Kátia. Imediatamente o pêndulo vai apontar para um número. E eu pergunto, mas qual seria a frequência ideal da minha energia vital? E ele imediatamente vai para um outro ponto. A partir daí, eu pergunto se é permitido eu trabalhar nisso. Mas, no final, o que é esse ser permitido? Eu pergunto para a mesa, de fato, se eu posso trabalhar aquela frequência, que eu não esteja interferindo em nenhuma espécie de livre-arbítrio de qualquer pessoa. Tendo uma resposta positiva, eu vou imediatamente para o círculo superior, onde estão a maioria das ferramentas desenhadas, que são os símbolos geométricos, saltos quânticos para o passado e para o futuro, matriz cromática, florais, isso mesmo, não é que você vai ter que tomar um floral, o floral é emitido de forma energética caso seja apontado pelo pêndulo. Continuando com o pêndulo, eu vou ativando cada uma das ferramentas indicadas, até que ela chega na chamada ferramenta de fechamento, que neste caso dessa mesa é o símbolo geométrico chamado de Volaris. Nesse caso, agora eu volto de novo ao relógio e começo a medir de novo a minha energia vital, ou seja, ela já foi alterada logo na primeira sessão. E isso vai acontecendo com cada ponto que será trabalhado. O resultado você já começa a perceber, mesmo que de forma sutil, a partir da primeira sessão. Mas alguns pontos precisam ser esclarecidos, para que as expectativas não sejam frustradas. Por exemplo, vamos trabalhar a harmonização de um relacionamento, que é um dos itens mais procurados. Claro que nós podemos trabalhar essa harmonização, mas muitas vezes não será aquele relacionamento que vai te fazer feliz. Imediatamente, o que acontece ao se trabalhar com a mesa? Você pode se apaixonar por uma outra pessoa e, sem perceber, você sai daquela relação. Então não é que ela não harmonizou, mas sim que a sua felicidade sentimental não estava naquele relacionamento. A mesma coisa, por exemplo, pode acontecer com prosperidade profissional. Eu me lembro de um caso onde uma pessoa me procurou e falou que queria uma promoção, que precisava ganhar mais. Porém, não era naquele emprego que isso iria acontecer. Uma semana depois que ela começou o trabalho com a mesa radiônica, ela recebeu uma proposta de uma outra empresa. E em menos de um mês já estava trabalhando nessa outra empresa e ganhando praticamente o dobro. Ou seja, o que estava bloqueando a prosperidade profissional era justamente aquele emprego atual. Ao se promover a mudança para um novo local, todos os bloqueios foram desfeitos e o sucesso alcançado. A prosperidade financeira também é outro tema bastante procurado nas sessões de mesa radiônica quântica.
Muitas vezes, esse chamado caos financeiro é causado por padrões de comportamento repetitivos, como, por exemplo, a falta de disciplina ou a falta de uma frequência organizacional plena. Esses padrões de comportamento negativos são transformados na mesa radiônica. Na área de saúde, por exemplo, são inúmeras as aplicações, seja a qualidade de sono, grande queixa por parte da população, seja a falta de disposição, falta de vitalidade, cólicas, problemas no útero, vários os temas que são trabalhados em cada sessão. Mas é possível trabalhar tudo mesmo com a mesa radiônica? Sim, a resposta é que a mesa radiônica oferece possibilidades infinitas e quanto mais eu tenho o feedback dos meus clientes, mais eu me apaixono por esse trabalho. Seja voltar no passado, ir para o futuro ou até mesmo por uma outra dimensão desconhecida, não importa, com a mesa radiônica você não tem fronteiras e isso é que fascina nesse trabalho terapêutico. Agora tem muita gente que pergunta se a mesa radiônica é um oráculo e nesse ponto eu gostaria de esclarecer que ela não é um oráculo. Ela é uma ferramenta que te permite transformar o seu presente ou o seu futuro, alterando inclusive situações que ocorreram no passado. Eu costumo dizer que o trabalho com a mesa radiônica é trazer o universo da ficção científica para o mundo real. Em nosso site, oraculosnanet.com.br, nós colocamos alguns trailers de filmes que podem ajudar você a entender melhor esse processo. Por exemplo, Matrix, 2001, uma Odisseia no Espaço, Corra, Lola, Corra, Déjà Vu e vários outros, cujas situações se remetem a esse fato. A nossa forma de trabalhar com a mesa radiônica no Oráculos na Net é fazer da mesa radiônica uma terapia e não apenas uma sessão isolada. Nosso objetivo não é apenas desconstruir uma situação, mas sim equilibrá-la de forma permanente. A ideia, por exemplo, é que se sua autoestima está baixa atualmente, além de ela elevar, ela não desça mais, você não tenha mais problemas com a autoestima e cada ponto que hoje incomoda você. Mas como fazer para agendar uma sessão com a mesa radiônica? Nós, do Oráculos na Net, oferecemos algumas opções. O primeiro passo é você adquirir o pacote Mesa Radiônica pelo site. Após adquirir seu pacote, você pode agendar sua consulta de forma presencial em São Paulo ou online por programas de videochamada como um Skype. Em caso de dúvidas, consulte oraculosnanet.com.br. Espero ter esclarecido as principais dúvidas sobre o tema Mesa Radiônica Quântica. Acompanhe novas publicações em nosso site oraculosnanet.com.br ou ainda em nosso canal no YouTube, Oráculos na Net. Até breve!